O Bitcoin bateu 60 mil dólares no final da passada. No final de 2025, ele tinha quebrado o recorde dos 120 mil dólares. Em menos de um ano, ele perdeu 50% do seu valor. Será que esse realmente é o fim do Bitcoin? Ou será que ele ainda tem muito potencial para entregar e que vai chegar a 1 milhão de dólares algum dia? Nesse vídeo eu vou te dar a minha opinião. Eu sou Evandro Gabriel, sou advogado, sou consultor de investimentos. A minha opinião sobre Bitcoin é um pouco controversa. Eu tenho Bitcoin na minha carteira tem algum tempo, eu indico para alguns clientes que gostam aí de um risco maior, que aceitam correr um risco maior para ter um lucro maior potencialmente. Eu comprei Bitcoin a primeira vez, acredito eu, que uns 2 anos atrás, ele estava por volta de uns 70 mil dólares, se não me engano. Eu demorei muito para comprar Bitcoin, para falar a verdade, eu conheci o Bitcoin quando eu era bem novo. Um Bitcoin era aproximadamente uns 100 reais, quando eu conheci o Bitcoin, a primeira vez que eu tive contato com ele. Só que naquela época eu tive vontade de comprar Bitcoin, mas não com a mentalidade de investimentos. Naquela época ninguém falava de Bitcoin como investimentos. Na verdade até falavam, né? Mas era algo bem mais restrito a alguns fóruns, algumas pessoas que realmente tinham muito conhecimento de criptomoedas. Eu conheci o Bitcoin por causa da Deep Web. Era naquela época que muito se falava de Deep Web, sobre essa internet um pouco mais obscura. Eu assisti alguns vídeos sobre isso e as pessoas falavam que Bitcoin era a moeda que você usava lá na Deep Web. Eu conheci por isso, nunca comprei naquela época, não tinha nem dinheiro para isso na época. Fui comprar uns 2 anos atrás, tive uma valorização aí, aproveitei essa onda de 120 mil dólares e hoje está a 60 mil dólares. Nesse momento que eu estou gravando está a 63 mil dólares. E sempre que o Bitcoin cai, sempre aparecem aquelas pessoas dizendo que vai acabar o Bitcoin, é o fim do Bitcoin, finalmente acabou. Sempre tem essas pessoas mais apocalípticas que ficam torcendo para o fim do Bitcoin e que só aparecem em momentos de queda. Ninguém vê essas pessoas quando o Bitcoin tem alta, quando o Bitcoin está indo bem. Elas simplesmente somem, só aparecem nesses momentos de tragédia. E como sempre, tem aqueles que são extremamente fãs do Bitcoin, que sempre estão torcendo para o bem dele e que falam que é só mais um ciclo, que é mais uma fase e que faz parte dessas quedas. E realmente, volatilidade não é um defeito do Bitcoin, é só uma característica dele. Quando você pensa em Bitcoin como um investimento, ele é um investimento volátil. Ele é algo que oscila muito de preço desde a sua criação, desde o começo. E como qualquer tipo de renda variável, qualquer ativo que não seja renda fixa, tem uma volatilidade grande. Ações no mercado financeiro têm uma volatilidade alta. Você pode comprar ações da Petrobras hoje, por exemplo, a 40 reais e amanhã elas estarem custando 30 reais. É óbvio que os fundamentos de uma empresa do tamanho da Petrobras são muito diferentes do de um Bitcoin, que não é realmente uma empresa, né? Seria uma moeda que não tem nenhum governo por trás dela. Bom, não que a gente saiba. Para quem aceita correr o risco do Bitcoin, já está ciente dessa volatilidade. Ninguém que compra Bitcoin acredita, bom, eu acho, né, que a maioria das pessoas que compram Bitcoin, pelo menos aquelas que estudam os investimentos que vão fazer, sabem que o Bitcoin tem esse grande risco de perder valor, ele pode simplesmente evaporar, tem esse risco. A gente não pode negar que ele existe, mas qualquer ativo também tem. Você pode comprar um apartamento em um prédio e o prédio simplesmente cair por algum outro motivo. Qualquer investimento que você fizer tem algum tipo de risco de simplesmente sumir. Honestamente, eu não acho que o Bitcoin vai chegar em algum momento próximo. Pode ser que num futuro um pouco distante, mas na situação atual do nosso mercado global, não acredito que o Bitcoin possa chegar nisso, porque tem muita gente importante, tem governos que têm Bitcoins, que tem parte do seu patrimônio em Bitcoin, grandes bilionários. Então acho que mesmo que ele caia muito valor, que ele perca muito valor de mercado, ele é praticamente impossível chegar a zero, pelo menos no curtíssimo prazo, a gente considerar aí 5 anos. Agora, mais para frente, não tem como a gente prever isso. Pode ser, caso surja alguma computação quântica que mude todo o sistema financeiro global, pode ser que o Bitcoin fique defasado, mas no futuro próximo não acho que isso vai acontecer. Agora, bater 1 milhão de dólares é um pouco complicado essa conclusão. Porque para o Bitcoin bater 1 milhão de dólares, ele precisa captar muito o valor de outros ativos financeiros. Ele vai ter que roubar aí um pouco do mercado do ouro. Ele vai ter que atrair a atenção de grandes fundos de investimento, ETFs, para ele alcançar esse patamar de 1 milhão de dólares. Só com investidores sardinhas, né? Nós que somos pequenos investidores, que investimos poucos milhares de reais, poucas centenas de reais, não conseguimos criar esse efeito muito grande de valorização repentina em um ativo.
como o Bitcoin. Para acontecer essa grande valorização, a gente precisa de grandes players injetando aí bilhões de dólares em Bitcoin para elevar, para inflar esse preço dele. Pode ser que pode. Não acho que vai ser de forma repentina. Acredito que tem sim alguma possibilidade disso acontecer num futuro distante por alguns motivos muito óbvios. Primeiro, porque o dólar sofre com a inflação também. O dólar está perdendo valor todos os anos, assim como o real. É claro que o real perde muito mais valor do que o dólar, mas o dólar também perde. Então é questão de tempo até o Bitcoin chegar lá. E o Bitcoin tem se popularizado muito. O Bitcoin na última década ele se popularizou de forma gigantesca, forma absurda. Todo mundo hoje já ouviu falar em Bitcoin. É claro que não é todo mundo que tem, mas tem muito mais gente que tem Bitcoin hoje em dia do que 10 anos. Esses grandes fundos, grandes bancos, estão cientes disso, estão tentando acompanhar essa onda. E muitos deles já têm demonstrado uma maior proximidade, um maior entendimento do assunto, estão talvez mudando de opinião sobre o Bitcoin e talvez aceitem investir um pouco mais do dinheiro deles em Bitcoin, o que pode aumentar o preço desse ativo. Eu tenho uma expectativa que ele bata aí $1 milhão em algum momento, até porque eu tenho alguma parte, eu me beneficiaria disso, mas esse cenário, por ser um pouco arriscado demais, não é o cenário ideal para todo mundo. Não é todo mundo que está preparado para ver o Bitcoin chegar em $1 milhão. Porque para você ter um investimento em Bitcoin e aceitar correr esse risco aí de chegar em $1 milhão, você comprar o Bitcoin esperando que ele vai chegar em $1 milhão, você tem que ter muito estômago, porque vão acontecer diversos ciclos como o que está acontecendo agora. Ele vai cair de preço, vai cair metade, vai perder metade do seu valor, vai subir o dobro, vai cair de novo. É assim que funciona com renda variável. É por isso que ele não é um investimento para todo mundo. Se você não aguenta ver o seu dinheiro sumindo assim de uma hora para outra e depois aumentando, você não pode ter Bitcoin. A maior estratégia que eu faço aí com meus clientes e que eu faço para mim também é você não colocar todas as suas fichas no Bitcoin. Você coloca um pouco do seu patrimônio. Eu tenho um pouco de Bitcoin, inclusive gostaria de aproveitar essa nova onda aí, essa queda do Bitcoin para comprar mais, mas no momento eu acho que eu já tenho uma alocação muito grande de Bitcoin, não sei se faz sentido colocar mais dinheiro, estou um pouco em dúvida ainda. Gostaria de aproveitar sim que ele caiu de preço, acho que ele vai subir. Não acredito que ele vai cair muito mais do que isso. Se você não tem, acho que é uma boa hora para comprar. Se você quer comprar mais, eu acho que é uma boa hora. $60 mil é um valor que eu acho justo, eu acho legal pagar isso. Acredito que vai subir nos próximos anos aí, você consegue, pelo menos para $100 mil, eu acho que ele volta em algum momento aí desse ano ou do ano que vem. Mas para mim, não sei se eu vou comprar, porque essa questão de alocação do patrimônio, eu acho que por ser um ativo muito arriscado, muito volátil, não é algo que você deva colocar muito do seu dinheiro. Coloque um pouco, algo que você, se perder, como está acontecendo, como ele cai metade do seu valor, você não vai sentir tanta falta, não vai pesar tanto no seu bolso. Então, se você tem $50 mil investidos, coloca R$1.000, coloca R$2 mil aí, se você gosta muito, coloca 5 mil, não precisa mais que isso. Se ele valorizar para $1 milhão, você vai estar se beneficiando da mesma forma. Se você colocar todo o seu dinheiro lá, colocar em 90%, tem gente que investe quase tudo só em criptomoeda. Só que o que acontece? Quando tem um ciclo desse, de grande baixa, você vai perder quase metade do seu patrimônio do dia para a noite. E esse é um grande problema, você vai arriscar a sua família, você vai arriscar a sua vida financeira, vai arriscar o seu trabalho, sua vida vai virar um caos. Quem tem muito dinheiro em Bitcoin agora está surtando. Então eu acho legal você colocar só uma parte, só um pedacinho, para que não vai te fazer falta e que você consiga beneficiar se ele tiver uma grande valorização. Se fosse para falar um percentual, eu gostaria de não mais que 5% em Bitcoin. Acredita aí que 1% está muito bem colocado, a não ser que você goste muito de Bitcoin, acho que 5%, e se você não aceita esse risco, nem coloca nada. Se você quiser colocar R$10 aí, só para falar que tem alguma coisa, mas se você não aceita esse risco, nem coloca. Se você tem medo de perder dinheiro, vaza disso, coloca alguma coisa que você entende mais. Se você não entende, toma cuidado. E o Bitcoin, para mim, de todas as criptomoedas, é a única que faz algum sentido você colocar dinheiro. Eu tenho alguns investimentos aí em outras criptomoedas menores, mas eu acho que não faz sentido. O Bitcoin é o maior, é o único que tem chance de valorizar. Quando ele cai de preço, todas as outras caem junto. As outras são muito mais arriscadas. Então, se você vai coloca no Bitcoin. E você, aproveitou essa queda para comprar mais ou você caiu nesse pânico geral aí e vendeu tudo? Coloca a sua opinião aqui nos comentários. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, porque sempre tem vídeos igual a esse. Muito obrigado e até a próxima.